Olá, nono ano, tudo bem com vocês? A videoaula de hoje é para a gente falar sobre racionalização de denominadores. Esse conteúdo não está específico no livro de vocês, ele vem como um exercício, mas vocês vão utilizar muito esse conteúdo nas aulas de geometria. Então vamos à explicação? Racionalização de denominadores é o processo de tornar um denominador irracional em um número racional, sem alterar o valor numérico de uma fração. Mas o que isso significa? Significa que vamos tirar a raiz do denominador. Mas como fazer isso? Vamos ver alguns exemplos? Neste exemplo, nós temos 2 sobre raiz de 3. Para fazer a racionalização, nós multiplicamos numerador e denominador pela raiz. Então, fica 2 vezes raiz de 3 e no denominador, raiz de 3 vezes raiz de 3. Então, nós fazemos a multiplicação chuveirinho, que vai ficar 2 raiz de 3 sobre raiz de 9. Resolvendo a raiz de 9, vai dar 3. Então, o resultado, 2 raiz de 3 sobre 3. Neste exemplo, nós temos 4 sobre raiz de 6. Para fazer a racionalização, multiplicamos numerador e denominador pela raiz. E aí fazemos a multiplicação chuveirinho, que vai ficar 4 vezes raiz de 6 e no denominador, raiz de 6 vezes raiz de 6. Então, temos 4 raiz de 6 e no denominador, raiz de 36, que nós sabemos que vai dar 6. Então, vocês já podem fazer direto o resultado. Como vocês podem ver, nós temos o 4 fora da raiz lá no numerador e o 6 a gente pode simplificar dividindo por 2. Então, o resultado dessa racionalização vai ser 2 raiz de 6 sobre 3. Neste exemplo, nós temos o 3 acompanhando a raiz de 2 no denominador. Para fazer essa racionalização, você pode multiplicar somente a raiz de 2 no numerador e no denominador, mas isso só pode acontecer porque ali há uma multiplicação entre os dois números. Então, vai ficar 2 raiz de 5 vezes raiz de 2 e no denominador, 3 raiz de 2 vezes raiz de 2. Fazendo a multiplicação chuveirinho, vai dar 2 raiz de 10 sobre 3 vezes 2. Lembrando que nós temos raiz de 2 vezes raiz de 2, que dá a raiz de 4. E a raiz de 4 é 2. Então, teremos 2 raiz de 10 sobre 3 vezes 2, 6. O 2 e o 6 nós podemos simplificar. Lembrando que simplificação dentro da raiz não pode acontecer com o número fora da raiz. Então, simplificando o 2 e o 6 por 2, dividindo por 2, vai dar raiz de 10 sobre 3. Neste exemplo, nós temos uma situação diferente. 1 sobre raiz de 5 mais raiz de 3. Quando nós temos adição ou subtração no denominador, para fazer a racionalização, nós multiplicamos numerador e denominador por toda a expressão do denominador, mas trocando o sinal. Então, quando ele é positivo, ele passa a ser negativo. E quando ele é negativo, ele passa a ser positivo. E aí, nós fazemos a multiplicação chuveirinho, normalmente como nós já fazíamos. Então, teremos 1 vezes raiz de 5, raiz de 5. 1 vezes menos raiz de 3, raiz menos raiz de 3. E no denominador, nós teremos raiz de 5 vezes raiz de 5, raiz de 25, menos raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9. Por que ali vai ficar menos raiz de 9? Porque nós fazemos a regrinha de sinal. Mais vezes menos, menos. As raízes do numerador, nós vamos repetir e vamos resolver as raízes do denominador. Raiz de 25, 5, menos raiz de 9, 3. Então, o resultado dessa racionalização vai ser raiz de 5 menos raiz de 3 sobre 5 menos 3, 2. Neste exemplo, nós temos 2 menos raiz de 3 sobre 1 mais raiz de 2. Para a gente fazer a racionalização, vamos multiplicar todo o denominador invertendo o sinal. A partir daí, nós fazemos a multiplicação chuveirinho. A multiplicação chuveirinho é aquela multiplicação em que a gente multiplica termo por termo. Então, 2 vezes 1, 2. 2 vezes menos raiz de 2, menos 2 raiz de 2. Menos raiz de 3 vezes 1, menos raiz de 3. Menos raiz de 3 vezes menos raiz de 2, mais raiz de 6. Embaixo, no denominador, primeiro termo multiplica o primeiro termo, segundo termo multiplica o segundo termo. Então, 1 vezes 1, 1.
mais raiz de 2 vezes menos raiz de 2, menos raiz de 4. Nós não podemos agrupar os valores do numerador porque as raízes são todas diferentes e não podemos agrupar raízes diferentes. Então, vai ficar no numerador 2 menos 2 raiz de 2 menos raiz de 3 mais raiz de 6. E no denominador, nós vamos resolver a raiz de 4. Então, vai ficar 1 menos 2. Resolvendo o denominador, 1 menos 2 menos 1. O denominador não pode ficar negativo, então nós multiplicamos por menos 1 e invertemos o sinal de toda a expressão. Então, vai ficar menos 2 mais 2 raiz de 2 mais raiz de 3 menos raiz de 6. Agora, peguem o livro de vocês e façam os exercícios da página 59. Um beijo e não esqueçam de anotar lá no comentário quem assistiu o vídeo, ok? Tchau!